Bom dia, pessoal! Nós estamos hoje começando mais uma aula de ciências. Na aula anterior, nós estudamos as camadas da Terra, né? Vimos aí que a Terra ela é formada pela crosta, pelo manto e pelo núcleo, que é a parte mais quente. Hoje nós vamos estar corrigindo a atividade referente a esse assunto. Essa atividade ela se encontra lá na página 49 e 50 do livro de vocês, tá? Então, nós vamos estar corrigindo ela, ok? Página 49. A primeira pergunta, pessoal, é o seguinte. Nós temos aí, na primeira perguntinha, a foto, né, da Terra mostrando a crosta, o núcleo e o manto. E aí ele pede para você identificar, né, cada uma dessas partes. Então, vamos lá. Nós temos a primeira parte, né, a superficial, como se fosse a casca do ovo, lembram lá do exemplo do ovo? A casquinha do ovo, né, é a crosta, certo? A crosta, gente, é essa primeira partezinha, né, azul indicada aí na figura. E aí, depois disso, nós temos aí a setinha apontando para o núcleo. O que é o núcleo? É aquela esfera mais quente, né? O centro aí da figura, essa partezinha mais escura. E por último, tá apontando aí para o manto, que é essa parte mucosa, né? Amareladazinha, tá bom? Então, na ordem aí fica crosta, núcleo e manto. Primeira questão. A segunda questão, ela pergunta o seguinte. De que é formada a crosta terrestre? Né? E aí nós vimos que a crosta terrestre ela é formada, né, por placas que estão sempre em movimentos, certo? A crosta terrestre é formada por placas que estão sempre em movimento. Essas placas, pessoal, são as placas tectônicas, né? Que nós vimos que são responsáveis por vários fenômenos naturais, como os terremotos, né? Erupção de vulcão, maremotos, enfim. Quando essas placas elas se movimentam, elas se chocam uma na outra, acaba ocasionando, né, os terremotos. Mas aí vamos para colocar na segunda questão, de que é formada a crosta terrestre, você pode estar colocando formada por placas que estão sempre em movimento, formadas por placas tectônicas que estão sempre em movimento, ok? Terceira questão. O que provoca os movimentos das placas na crosta terrestre? Essas placas, gente, elas se movimentam, né, devido ao calor do interior da Terra, certo? Então, essas placas, o movimento delas é devido ao calor do interior da Terra. Coloquem aí na terceira questão, corrijam, né? Se vocês colocaram, sempre lembrando, quando você coloca a resposta com outras palavrinhas, mas está dizendo a mesma coisa, no mesmo sentido, não é necessário apagar, né, gente? Você deixa a sua resposta. Então, o que provoca os movimentos das placas na crosta terrestre? O calor do interior da Terra, certo? Então, o que provoca é o calor do interior da Terra, o calor lá do núcleo, né? Aquela parte que mais esquenta. Quarta questão. O que são cataclismos? Né? Nós vimos aí na aula passada que os cataclismos, gente, são fenômenos que modificam para sempre, né, a estrutura do ambiente. Então, o que são cataclismos? São fenômenos que modificam para sempre a estrutura do ambiente, certo? E aí, na próxima questão, ele vai pedir exemplos de cataclismo. Na quinta questão. Quarta questão. São fenômenos que modificam para sempre a estrutura do ambiente. E na quinta questão que ele pede os exemplos, vocês podem colocar terremotos, né? O terremoto é um fenômeno que, dependendo, né, de sua dimensão, do tamanho que for o terremoto, ele vai modificar para sempre aquele local. Nós já vimos em várias reportagens, por exemplo, os terremotos no Japão. Tem terremoto que destrói cidades inteiras, né? Então, ele modifica aquele ambiente quando for ser reconstruído, modifica as rochas, né?
modifica a estrutura do ambiente. Então, como exemplo, vocês podem estar colocando terremotos, maremotos, certo? Quando um vulcão entra em erupção, também, né, modifica o ambiente, então também é um cataclismo, certo? Próxima página. Essa atividade ela é bem direta, bem bacana, importantíssima para vocês estudarem na prova, tá bom? Sexta questão. Quais são as camadas que constituem a atmosfera, né? Na aula passada, nós vimos que são 5 camadas, certo? A troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, certo? Essas são as 5 camadas que constituem a atmosfera, né? Lembrando aí que a atmosfera é a camada, né, gasosa que protege, que envolve a Terra, né? Ela nos protege aí dos raios solares, né? De sermos atingidos por alguns meteoros pequenos, né? Então, ela é a camada de proteção da Terra. Ok? Então, repetindo aí, as 5 camadas que constituem a atmosfera. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosferas e exosfera. Sétima questão. Numere corretamente fator biótico, número 1, e fator abiótico, número 2. Vamos lembrar o que é fator biótico e fator abiótico. O fator biótico, gente, é aquele que tem vida, né? Aquele que tem a vida, certo? E o fator abiótico são seres mortos, tá bom? São seres que não são seres vivos. Vamos colocar assim, bióticos, seres vivos, abióticos, seres não vivos. Então, por exemplo, uma planta é biótico. Uma carteira é abiótico, certo? Então, vamos lá. As rochas. Vocês vão numerar com o que aí? As rochas são biótico ou abiótico? Vocês acham que as rochas têm vida? Não, né, gente? Então, as rochas aí, vocês vão colocar o número 2. Fator abiótico, certo? Os mamíferos. O que são mamíferos? Vocês lembram? São animais, né, que se alimentam do leite, né, da mãe. Nós somos mamíferos, né? Por isso que os bebezinhos mamam. Vários animais, por exemplo, a vaca é um mamífero, né? Então, esses animais, nós temos vida? Sim, nós somos seres vivos. Então, você vai numerar aí com o número 1, fator biótico. A água. A água, gente, não é um ser vivo, né? Então, você vai colocar número 2. As bactérias. Pense aí. As bactérias são seres vivos? São, gente. As bactérias têm vidas, né? E vamos lembrar que nós temos bactérias do bem e bactérias do mal, certo? As bactérias do bem são aquelas que produzem, fazem um trabalho que são bons para o nosso organismo, né? Por exemplo, o nosso intestino ele tem várias bactérias do bem, né? Que trabalham pela flora intestinal. Mas também tem as bactérias ruins, que são as causadoras de doenças, tá bom? Mas esse é assunto para outra aula. Aqui, nós só precisamos saber que ela é um ser vivo. Então, você vai colocar número 1. As plantas. As plantas eu até já falei para vocês, né? Número 1, as plantas são seres vivos, tá bom? E o Sol não é um ser vivo, tá? Então, vocês vão colocar número 2, ok? Oitava questão. O que é a atmosfera, né? E aí, vocês vão ter várias respostas ali no livro presente. Você vai poder resumir, vai poder colocar com suas palavras. De um modo geral, né, bem resumido, você pode colocar que a atmosfera é a parte gasosa, é a camada gasosa que envolve a Terra, certo? Aí você pode complementar, de acordo, né? Nela tem gás oxigênio, gás carbônico, a função, você pode colocar alguma coisa da função, né, da atmosfera, mas de um modo resumido, o que é a atmosfera? É a parte gasosa, né, a camada gasosa que envolve a Terra, certo?
O que compreende a biosfera? Bom, gente, a biosfera é a camada que nós vivemos, é a camada onde há vida, uma camada onde o ser vivo ele pode respirar, transpirar, fazer a fotossíntese, né? Então, é onde nós vivemos. Resumidamente, você pode colocar assim: a biosfera compreende a parte da Terra onde há vida, certo? A biosfera compreende a parte da Terra onde há vida, tá? E a 10ª e última questão, nós temos aí de que é composta a hidrosfera. A hidrosfera, gente, é a camada, né, composta por toda a água encontrada no nosso planeta. Toda a água encontrada no nosso planeta, certo? Água salgada, água doce, água poluída, tudo quanto é água. E vamos lembrar aí a importância, né, da hidrosfera, porque lá também, para a gente sobreviver, nós precisamos da água, tá bom? Ok? Gente, com isso, nós terminamos aí a nossa correção da atividade de ciências, certo? É um capítulo bem importante, tem muitas informações, vocês vão ter que voltar, dar uma lida, lembrem de grifar, olha o que eu sempre digo, usa um marcadorzinho de texto, se não tem um marcador de texto e tá falhando, usa um lápis, mas circula a parte importante, os conteúdos, né, os conceitos, tá? E releiam, porque uma leitura só não é suficiente, gente, não é mesmo, tá? Releiam novamente o texto, façam resumos, né? Nós já vimos como fazer o resumo, você pega os tópicos mais importantes e anota, para que na hora da prova, antes da prova, você esteja relembrando ali. Estudar não é estudar só no dia da prova, não, a gente já vai estudando quando nós vamos fazer as atividades, quando nós vamos ler o texto, nós já vamos grifando, já vamos resumindo. Isso já é um estudo mais adequado. Na véspera da prova, gente, você dá uma revisada, uma olhada no que você resumiu, no que você já estudou, tá bom? Ok? Qualquer dúvida, né? Liguem pra gente, ou então no WhatsApp, pode entrar em contato, que a gente tá respondendo, tá certo?